Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto que, particularmente, eu sou apaixonado, que é esse assunto que envolve gestão, que envolve finanças. Eu tô com um levantamento aqui muito legal, inclusive, quem trouxe esse levantamento aí hoje de tarde pela internet foi lá o Mauro César. Ele trouxe de uma maneira mais abrangente. Eu vou afunilar um pouco aos clubes que a gente mais comenta aqui no canal, né? Então vamos falar aqui Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e falar um pouquinho a respeito desses cenários. E vocês vão entender, pessoal, a partir daqui, desse relatório. Isso aqui é um relatório financeiro, tá? Foi organizado aí por um grupo aí de contadores, né? Uma empresa de contabilidade, e eles fazem anualmente esse relatório para mostrar um espectro geral de como está a situação financeira e qual que é a projeção futura das equipes hoje da Série A do futebol brasileiro. E a gente vai entender aqui, para você ver como que uma dívida pode comprometer o clube há, assim, até décadas de comprometimento financeiro a partir desses dados aqui. Alguns clubes vivem uma posição muito confortável, outros nem tanto, e é o tema da nossa discussão aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal, já jogo rápido, tô com os dados aqui já abertos, vamos começar a fazer aqui a nossa primeira análise, tá bom? Bem, primeira análise é uma variação das dívidas que aconteceram entre a temporada 2021 e 2022. É uma análise mais básica aqui, mas depois a gente vai ver análises mais interessantes, que é a projeção de futuro, que eu achei extremamente crucial trazer e comentar aqui no canal, porque afinal a gente visa o bem-estar do futebol como um todo, tá? A estruturação melhor das nossas equipes, do nível competitivo, o crescimento do nosso futebol. Então vamos lá. Bem, primeiramente, a gente tem aqui alguns dados que chamam a atenção pra gente. Por exemplo, eu vou começar aqui com o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro, ele teve um aumento percentual da dívida de 2021 para a temporada de 2022 de 14%. Então a gente sabe que hoje o Atlético Mineiro, ele é o clube com a maior dívida no Brasil, ele vai vivendo ali uma situação cada vez mais complicada, e vocês vão entender que no relatório a longo prazo, o Atlético Mineiro tem as suas décadas bem comprometidas. É por isso que eles estão nessa tentativa do processo de SAF, que é a maneira deles salvarem ali as suas décadas que podem ser até perdidas no futebol brasileiro devido a isso daqui. Depois, outro dado interessante aqui também é o dado que a gente vê aqui, o Palmeiras, né? O Palmeiras, ele teve um aumento percentual da sua dívida de 3%, tá? Esse aumento ali é em relação a questões operacionais, a contratações, a questões ali, né, de pagamentos ali, às vezes de multas rescisórias que acontecem até hoje, de técnicos que passaram há temporadas atrás no Palmeiras, ainda são pagos até hoje, mas assim, nada muito relevante, 3% é bem tranquilo, é um número bem controlado, bem equilibrado. Depois a gente tem aqui o Flamengo, né? O Flamengo, ele tem uma posição de destaque porque ele teve uma redução de 27%, tá, da sua dívida. Hoje o Flamengo, dentro dos clubes aqui, né, os clubes de melhor momento atual em conquista de títulos, em níveis competitivos, o Flamengo, ele é um dos destaques por ter essa questão ali dos 27% de redução na sua dívida. E aí, o próximo gráfico que a gente utiliza aqui, esse gráfico aqui, ele é muito legal também, é um gráfico que fala sobre alavancagem, tá? Esse gráfico, ele utiliza uma pontuação numérica para estabelecer o nível da dívida. Só para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro hoje, de 2021 para 2022, ele teve de 2,6 a sua proporção de dívida, tá bom? É uma relação entre dívida líquida e receitas totais. Então o Atlético Mineiro, ele passou de 2,6 para 3,5, ou seja, ele aumentou a sua proporção dívida líquida e receita. Ou seja, ele está desequilibrando cada vez mais essa balança e desequilibrando de uma maneira negativa. Foi para 3,5. O Palmeiras, ele saiu de 0,5, que já é muito bom, e foi para 0,6. Aumentou 0,1 em razão, né, dessa questão ali dos 3% de aumento de variação entre a dívida que ele possuía total. Mas ainda assim, 0,6 é um nível extremamente baixo, que vai cada vez mais ali agregando recursos financeiros, né? É bem provável que com mais uma rodada aí de vendas de garotos de base e tudo mais, isso se equilibre. E aí também aqui, o destaque fica também com o Flamengo, que de 0,4 dessa relação dívida-receita, ou seja, um número baixíssimo, uma proporção baixíssima, passou para 0,5.
0,3, mano. Então isso daqui é um dado muito bom, 0,3 é a relação dívida-receita. Ou seja, isso aqui mostra que o Flamengo tem um nível muito maior de receitas do que de dívidas. E aí, o último gráfico, que esse gráfico aqui eu acho que ele é a ilustração perfeita, é a explanação perfeita disso que a gente está conversando aqui, e vocês vão entender que ele fala um pouquinho que se esses clubes hoje, a partir de hoje, decidirem quitar suas dívidas e tirarem 20% de sua receita líquida e aplicarem para quitar as dívidas. Quantos anos esses clubes demorarão para quitar as suas dívidas, certo? Junto aos outros dois estudos anteriores. O Atlético Mineiro vai demorar 21 anos. Mais de 2 décadas para quitar todas as suas dívidas. Lembrando, se tirar um montante de 20% por mês de suas receitas. Ou seja, cara, é tempo. É por isso que os caras estão atrás da SAF, entendeu? E não o bastante, o Cruzeiro tá com quase 20 anos, o Botafogo com quase 19 anos e o Vasco com quase 18 anos. E, coincidentemente, tá até escrito aqui, são os times, né, que já viraram SAF, né, que já se tornaram clube empresa, que é o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, e o Atlético Mineiro que está em processo de SAF. Isso aqui mostra, pessoal, que se o Atlético Mineiro vender a sua SAF, a coisa pode se tornar também pior, viu? Não é necessariamente a salvação, não. Não é necessariamente uma salvação. E aí, quando a gente olha ali, ó, ali embaixo no gráfico, ó, quando a gente olha Palmeiras, o Palmeiras precisa de 3 anos para quitar a sua dívida. Então, olha só, a diferença, cara. Um vai mais de 2 décadas, o outro em 3 anos ele quita, se ele fizer, né, esse planejamento. E o Flamengo? 1,6 anos. Ou seja, um pouquinho mais aí que 1 ano e meio, o Flamengo já tem todas as suas dívidas quitadas. Eu achei muito legal esse estudo, tá? Esse estudo considera todo o balanço dos clubes, tá? Todo o balanço financeiro, contando reformas com estádio, contando, enfim, empréstimos, tudo. É trabalhoso de fazer isso daqui, né? Envolve muita contabilidade e o mais legal é que é feito por empresas que se unem e fazem esse relatório aqui, e provavelmente não existe influência nem interferência a respeito desses clubes, porque é um relatório aqui que deixa bem claro e bem escrachado como que tá a situação de várias equipes no futebol brasileiro, que não é uma situação fácil. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. E é isso daí, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.